Beleza. Então, boa noite para todo mundo, né? Eu separei o conteúdo da aula de hoje, um dos conteúdos mais cobrados na prova da prova eficaz. Eu separei para vocês, para a gente relembrar e reforçar todo o conceito, né? Relacionado aí dentro do edital da prova eficaz, ele vem no tópico estudo do texto. Vocês estão conseguindo ver o slide? Está compartilhando aí? Edital da prova. Agora para você. Então, eu separei o conteúdo, né, que está dentro do tópico estudo do texto, dentro do tópico da nossa edital, né, do edital da EPICAR. E aí, um tópico dentro, né, do estudo do texto, o tópico mais importante que a gente tem é o tópico de interpretação e compreensão textual. Eu já começo fazendo essa distinção, né? Existe diferença entre interpretação e compreensão textual. Muitos alunos fazem confusão, acham que os dois têm, né, o mesmo sentido, o objetivo é o mesmo. Não, são objetivos diferentes, né? Quando eu interpreto, o objetivo é um, quando eu compreendo, o objetivo é outro. Só que antes de a gente efetivamente, né, entrar nessa diferença de interpretação e compreensão textual, a gente precisa entender alguns conceitos, vou colocar assim, que vão facilitar para essa interpretação e compreensão. Primeiro que eu falo para vocês é que quando a gente fala desses dois conceitos, depende muito mais do candidato do que do professor, né? Basicamente, vai funcionar dessa forma. Porque existem diversas questões que vão influenciar na interpretação e compreensão textual, tá? Por exemplo, a leitura, né? Eu acho que já até comentei isso com os nossos alunos. A leitura é algo extremamente importante, porque quanto mais lemos, mais absorvemos conhecimentos, né? E fica muito mais fácil de entender o que um texto quer dizer. Então, quanto mais leitura, mais facilita a questão da interpretação e da compreensão textual. Existem outros tipos de conhecimento, né, que vão influenciar de maneira bem pontual na questão da interpretação e da compreensão. Tem o que a gente chama, né, de conhecimento de mundo, que é essa questão não só da leitura, mas tudo aquilo que a gente vivencia ao longo da nossa vida. Você já deve ter escutado falar muito que quanto mais velho, né, a gente tem mais sabedoria, é nesse sentido, né? Escuta os conselhos da sua mãe, do seu avô, porque eles já viveram mais, eles já têm mais conhecimento de vida, de mundo, e esse conhecimento, de uma maneira prática, eles também vão fazer diferença na interpretação e na compreensão. Porque se eu tenho conhecimento a respeito do assunto que está abordado no texto, se eu já ouvi, né, de alguma forma, falar a respeito daquele assunto, eu já tenho uma bagagem, um conhecimento que facilita a minha compreensão daquele texto, né? Outros, né, quesitos, outros tipos de conhecimento que vão influenciar na interpretação, são conhecimentos que a gente chama de conhecimentos linguísticos, que é o nosso vocabulário, o conhecimento da linguagem que está presente no texto. Ou seja, a leitura aí novamente entrando, né, como um fator essencial na interpretação. Porque quanto mais eu leio, mais eu ganho vocabulário, mais eu ganho conhecimento, mais facilita a interpretação e a compreensão textual. Outros conhecimentos, né, que também vão ser fundamentais, é a questão do conhecimento textual, ou seja, o gênero, né, o tipo textual ali, a gente trabalhou um pouquinho da tipologia textual, né, se é um texto narrativo, se é um texto dissertativo, se é um texto injuntivo, que tipo de texto que eu estou lidando, né, que tipo de texto que está sendo disposto na prova. Esse conhecimento já facilita no entendimento daquele texto. Também o gênero a que pertence, né, a gente trabalhou a diferença também de tipologia e gênero, o gênero textual que está apresentado também vai fazer diferença na interpretação, né? A partir daquele conhecimento, facilita no entendimento do que está sendo abordado dentro do texto. Outra questão que a gente ainda, né, vai estudar no decorrer ainda do curso, a questão das funções da linguagem. É outro tópico extremamente importante quando a gente fala de interpretação e compreensão.
Por quê? As funções da linguagem, elas estão ligadas aos elementos da comunicação e elas são empregadas dentro de um texto. Por exemplo, eu tenho um texto com a função da linguagem predominante informativo. Eu sei que é um texto que quer me passar determinada informação. Então, a partir, né, do conhecimento que eu tenho da função da linguagem, do gênero, da tipologia, do meu conhecimento de mundo, do meu conhecimento, né, do meu vocabulário, eu consigo melhorar a minha interpretação e compreensão. Por isso que muitos alunos têm facilidade na interpretação e outros têm muita dificuldade. Aí fica perguntando, né, normalmente para o professor, uma fórmula para essa questão. E, infelizmente, não tem fórmula. Aqui, neste tópico, que é o tópico mais importante, né, considerando que a própria Educar explora muito esse tópico, vai depender muito do candidato, se ele tem bagagem para compreender de maneira adequada e interpretar o texto de uma maneira adequada. Lógico que existem algumas estratégias, né, que vão facilitar essa questão da leitura. E a principal, talvez, né, estratégia que vai auxiliar nesse sentido é o entendimento dentro de um texto do que nós chamamos de operadores argumentativos. Nós já estudamos o advérbio, a conjunção, a preposição e a palavra denotativa. Essas classes de palavras, elas vão fazer diferença dentro de um texto, nesse sentido da compreensão e da interpretação. Por exemplo, eu tenho a conjunção mas, né? A gente já estudou as conjunções, então eu tenho uma conjunção mais. A conjunção mais, ela vai me dar dentro, as ideias que estão dispostas no texto, ele vai me dar o quê? A ideia da oposição. Então, eu sempre, quando eu identificar essa conjunção, eu vou ter uma ideia, e a ideia que vier, né, posterior à conjunção, eu tenho uma ideia que é no sentido da adversidade da oposição. Então, olha só, eu já consigo identificar que eu tenho ideias opostas dentro de um texto. Da mesma forma, por exemplo, a conjunção e, que é uma conjunção aditiva. É uma conjunção que, quando eu pego dentro de um texto, eu já tenho a ideia de que eu vou ter uma informação e, a partir daquela conjunção, eu vou ter o acréscimo de uma informação. Porque o sentido, né, da conjunção e, ela vai me dar essa ideia de soma. Então, a partir, né, desses que nós chamamos de operadores argumentativos, facilita também, né, no entendimento daquele texto. Então, é um conselho, né, que eu dou a vocês, sempre que estiver, né, dentro no sentido, né, de fazer uma interpretação textual, já vão grifando ali essas palavras. Achem os advérbios, as conjunções, as preposições. Lembrando, né, que a gente também estudou que algumas preposições e as conjunções, elas vão, dentro de um contexto, e o advérbio também, né, elas dentro de um contexto, elas vão exprimir um valor semântico, ou seja, elas vão produzir um significado dentro daquele texto. Então, também são fatores que a gente precisa, que vocês precisam ter bem fixo em relação a essas classes de palavras. São classes de palavras importantíssimas também quando a gente fala da interpretação e compreensão. Porque a partir, né, quando a gente decora as conjunções e os seus valores semânticos, da mesma forma, compreende, né, ou decora os advérbios, a gente já começa a conseguir entender que tipo de significado que eles vão produzir dentro de um texto. E isso, de uma maneira significativa, vai influenciar na interpretação e na compreensão. A partir do momento que você consegue identificar o valor semântico que ele produz, você consegue interpretar melhor um texto, né, compreender melhor um texto. Então, são essas dicas, né, essas estratégias que a gente analisa quando a gente fala de interpretação e compreensão. Mas, torno a repetir, o que vai fazer diferença é o seu conhecimento, tanto frente ao conteúdo que está sendo apresentado, tanto quanto, por exemplo, a alguma questão que o próprio texto possa trazer, lembrando que a prova do EDUCAR, ela gosta muito também de trabalhar a intertextualidade, que é um outro tópico que nós iremos trabalhar, né, nas lives. Por quê? Eles gostam de trabalhar vários textos com os mesmos, dentro do mesmo campo semântico, com o mesmo significado. Às vezes, você não consegue compreender de maneira significativa um texto, mas o outro texto que está disposto na prova
te auxilia, né, sana algumas dúvidas que você tem em relação ao outro texto, porque a prova da EFAP também gosta de fazer isso, de trabalhar a intertextualidade. Então, todos esses fatores vão auxiliar na questão da interpretação e da compreensão textual. E aí, sim, né, a gente trabalha a diferença de interpretação e compreensão. Pensando que a gente trabalha a leitura, né, como um todo, ela é dividida em 4 etapas. Ela é dividida em decodificação, compreensão, interpretação e a retenção. Quando eu falo de decodificação, eu estou falando simplesmente de eu entender o que está disposto ali, a linguagem que está sendo utilizada. E aí sim eu passo para a etapa de compreensão e interpretação, que é o que causa confusão. Normalmente, quando na questão vem duas alternativas que você está em dúvida, é porque uma é de interpretação e a outra é de compreensão. E o que vai fazer diferença nessa hora é o que o enunciado da questão está solicitando. Se ele quer que você compreenda ou se ele quer que você interprete um texto. Então, vamos sanar essas dúvidas, né? Quando eu falo de compreensão, eu estou falando de quê? Eu falei para vocês, as 4 etapas da leitura. A primeira é o quê? A decodificação da mensagem. Então, olha o conceito de compreensão. É a decodificação da mensagem, ou seja, a análise do que está explícito no texto. Simplesmente, eu tenho que ler o texto que vem na prova e compreender o que está escrito ali. A partir daquela decodificação, eu entendo a linguagem que está escrita ali e só. Eu não vou critérios, por exemplo, subjetivos, eu não vou interpretar, eu não vou analisar, fazer uma análise crítica frente ao conteúdo. Eu simplesmente vou ler o texto e entender o que o autor quis dizer com aquilo. Então, ali até o segundo tópico, a resposta sempre, quando vier uma pergunta de compreensão, a resposta sempre está escrita no texto. Eu costumo brincar com os meus alunos. A resposta vai estar escrita no texto. Óbvio que não com as mesmas palavras, mas ele vai trocar e trabalhar também a questão do sinônimo. Vai sempre estar escrito no texto, né? A resposta está ali. Por quê? Quando eu falo de compreensão, eu estou limitada à informação que está no texto, tá? Por isso que eu coloco ali, ó, o critério da objetividade. Por quê? Porque quando eu faço uma interpretação textual, significa lá o conceito de dedução, inferência, conclusão. Ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias? Quando eu estou interpretando um texto, eu vou além do que está escrito ali. Eu coloco toda aquela bagagem que eu falei para vocês agora. Eu coloco o quê? O meu conhecimento de mundo frente ao texto, os meus conhecimentos linguísticos frente àquele texto, o meu vocabulário dentro daquele texto. Então, a interpretação, a gente fala que é um critério de subjetividade. Por quê? Vai depender da sua análise crítica frente ao tema, né? Enquanto a compreensão, não. Eu vou me limitar ao que está dentro do texto. A opinião do autor, né? O que ele acha a respeito do assunto que ele trouxe. Agora, a interpretação, não. A interpretação é algo mais aberto, né? Eu vou concluir alguma coisa sobre o que está escrito no texto. E aí é que mora o perigo, né? A nossa conclusão frente a alguma coisa. A gente pode concluir algo errado, ou podemos também ser contra as ideias, né, do autor. Mas aí a gente tem que limitar dentro do que as questões estão pedindo. A questão está pedindo. Vamos trabalhar essa questão, né, da conclusão também dentro de uma lógica que está disposta nos enunciados, né, nas questões. Não vamos extrapolar demais a interpretação. Isso também prejudica na hora de conseguir resolver uma questão. E quando a gente fala, né, de interpretação, a informação ela está fora do texto. Enquanto a compreensão, a minha resposta está ali. É só procurar dentro do texto, está em algum parágrafo, em alguma linha, está ali. Agora, quando eu falo de interpretação, não. A interpretação, ela está fora do texto. Ela vai depender do candidato. Né? Por isso que a gente trabalha que é um critério de subjetividade, né? Porque depende, né? Depende do candidato. E aí, quando a gente fala de interpretação e compreensão, como que isso realmente é cobrado? Porque o que vai fazer diferença
é o que vem no enunciado, né? Se o enunciado ele quer que você compreenda um texto e que você interprete um texto. Porque, voltando, né, nas etapas da leitura, a gente tem a decodificação, que é a primeira. Depois a gente tem a compreensão, porque eu não falo de interpretação sem compreensão. Primeiro eu tenho que entender o que é escrito no texto, eu tenho que entender as ideias do autor. A partir daquele entendimento é que eu vou fazer uma análise crítica, que é a minha interpretação. E aí, por fim, é a retenção, é você guardar todo aquele conteúdo, né? Porque todo o conteúdo que eu retenho vira o quê? O meu conhecimento de mundo. Aproveito e faço uma outra observação em relação, né, especificamente à prova. O que é muito válido, principalmente pensando que já abriu o edital, né, e temos pouquíssimo tempo aí para até o momento da prova. Às vezes, né, eu fico falando muito de leitura, mas é algo que é muito complicado, né, pensando que o objetivo talvez seja simplesmente o conhecimento, né, da gramática ou da matemática, do inglês, para, né, a aprovação. Então, um conselho que também vai ajudar bastante é a leitura das provas anteriores. Por quê? Vocês vão ter conhecimento até de como a banca cobra esse tipo de questão. Normalmente, as bancas vão trabalhar mais a compreensão do que a interpretação, mas não quer dizer que não venha a interpretação. Ela também pode ser cobrada, né? Até eu coloquei aqui 2 exercícios que a banca da EDICAR cobrou tanto de interpretação quanto de compreensão pessoal. Então, isso vai fazer também, vai auxiliar, né, para virar conhecimento de mundo para vocês, para facilitar aí na resolução da prova. E aí, né, voltando à questão, né, das diferenças que é considerada significativa em relação à compreensão e interpretação, é como é cobrado na prova, né? Na compreensão, vem assim, ó, o narrador diz que, ou seja, quem escreveu o texto é o narrador e ele quer saber o que o narrador diz. Ele não quer a sua opinião, né? Da mesma forma, ó, o texto informa que ele não quer a sua opinião, ele quer saber o que está escrito dentro do texto. Ó, segundo o texto, é correto dizer que texto não quer a sua opinião, a sua análise crítica, a sua subjetividade. Ele quer o que está escrito dentro do texto. Da mesma forma, ó, de acordo com as ideias do texto, sempre nesse sentido, ele vai cobrar de vocês a compreensão textual. Agora, quando tivermos, né, diante de uma questão que está cobrando a interpretação, vai vir mais ou menos dessa forma. Ó. Da leitura do texto, infere-se que. Talvez essa palavra seja mais cobrada, né? Quando a gente fala de interpretação, porque muita gente tem dificuldade de saber o significado, mas a inferência é a conclusão, é sinônimo de conclusão. Como é uma palavra pouco explorada, é a que mais vem cobrada, né, disposta dentro de concurso em si. Então, infere-se que o texto permite deduzir que, quando ele está permitindo você deduzir alguma coisa, ele está permitindo a sua conclusão em relação a alguma coisa, né? A partir do momento que ele dá essa margem de dedução, você vai interpretar o texto. Ou seja, a resposta, ela não está dentro do texto. Você tem que ler o texto e fazer uma análise crítica daquele texto. Então, você precisa de muito mais, né, nesse contexto, de conhecimento a respeito do tema produzido do que na compreensão, porque na compreensão você pode limitar o que está no texto. Agora, a interpretação não. Como ela abre essa margem, né, da sua conclusão, você tem que ter esse conhecimento. E aí que, às vezes, muitos candidatos sentem muita dificuldade de resolver uma questão de interpretação. Outra forma que pode vir, ó, depreende-se do texto que, qual a intenção do narrador quando afirma que. Então, aqui ele não está perguntando o que o narrador disse, ele está perguntando qual foi a intenção do narrador quando ele afirmou determinada coisa. Então, aqui, ele já não quer mais a compreensão, ele quer a interpretação. Então, essas palavrinhas, né, são palavras-chave quando a gente fala da questão da interpretação e da compreensão textual, tá? Quando eu falo de interpretação e compreensão, é basicamente isso. Não tem, né, muita fórmula, igual eu falei para vocês.
Infelizmente, a gente não tem essa questão, né? Mas eu trouxe aqui, né, duas questões dentro do CARF, uma a respeito, falando, né, pedindo, solicitando a compreensão e outra solicitando a interpretação. Vou ler os textos aqui, né? Peguei um de 2019, porque o texto aqui eu dava para comprimir, né? Porque normalmente são os textos um pouco maiores e ia ficar muito extenso. Então, eu peguei esse texto aqui, eu vou trabalhar com vocês, né? Mostrar para vocês como que a banca gosta de cobrar essa questão da interpretação e da compreensão. Então, o primeiro é o texto, é rap, uma linguagem dos guetos. O rap é hoje uma forma de expressão comunitária por meio da qual se comunicam e afirmam sua identidade, habitantes dos morros e comunidades populares. O surgimento do movimento hip hop nos remete ao contexto no qual estavam inseridos os Estados Unidos dos anos 60 e 70, no auge da Guerra Fria. Foram anos de tensão e muita agitação política. O descontentamento popular com a Guerra do Vietnã somava-se à pressão das comunidades negras segregadas, submetidas a leis similares às do apartheid sul-africano. O clima de revolta e inconformismo tomava conta dos guetos negros. Na trilha da agitação política, ocorriam inovações culturais. Nos guetos, o que se ouvia era o soul, que foi importante para a organização e conscientização daquela população. No mesmo período, surge uma variedade de outros ritmos, como o funk, marcados por pancadas poderosas que causavam estranhamento aos brancos. Letras que invocavam a valorização da cultura negra e denunciavam as condições às quais eram submetidas as populações dos guetos. O soul e o funk foram as bases musicais que permitiram o surgimento do rap, que virá a ser um dos elementos do movimento hip hop. Então, só um trecho do texto, mas um trecho suficiente para conseguir responder a questão. E aí, o enunciado da questão vem da seguinte forma: de acordo com as informações do texto e o modo como ele está organizado, é correto afirmar que os autores. Então, aqui, uma outra dica que eu dou a vocês é sempre, no enunciado em si, grife essas palavrinhas, né, que vão nos remeter ao que realmente a questão quer. Então, ele quer, de acordo com as informações do texto, ele quer o que está escrito no texto. Então, ele quer a compreensão textual. Ele não quer a minha interpretação frente ao texto, frente ao conceito, né, a história que ele trouxe do rap. Ele quer simplesmente a minha compreensão, o que o autor afirma. E aí, outra questão que vocês podem gritar, o é correto afirmar, né? Que às vezes eles colocam a palavra, né, certo, é uma palavra que às vezes confunde muito também. Então, grifem essa palavra para não correr o risco de marcar a questão errada, tá? Então, aqui ele quer a afirmativa correta. Na letra A, defendem os ditos movimentos de rua, utilizando-se de argumentos sólidos que valorizam o rap. E aí, ele coloca como primeira palavra, defendem. Se a gente pegar o sentido, né, da palavra defendem, você defender alguma coisa, né, é uma palavra num sentido muito forte quando vem dentro de uma afirmativa. Ele está, no texto em si, algum momento ele está defendendo alguma coisa? Ele trouxe argumentos sólidos que valorizam o rap? Não. Ele, no texto em si, né, fazendo uma compreensão relacionada a esse texto, ele está simplesmente contando a história do rap. Como que o rap se tornou uma forma de expressão comunitária. Tá? Então, aqui, ele não está defendendo absolutamente nada. Ele não coloca esse tipo de opinião frente ao rap. Ele está simplesmente contando uma história. Então, a letra A não pode ser. Na letra B, apresentam dados temporais e espaciais, até aqui está super correta, né? Para defender a divulgação do rap na sociedade. Novamente, ó, defender, né? Eu vou, talvez, mostrar para você, te convencer daquilo que eu acredito, né? Seria esse sentido do defender a divulgação do rap na sociedade. Ó, o rap, ele trouxe, né, dados temporais e espaciais, e ele fala assim, defender a divulgação seria, eu gosto do rap por causa disso, 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 disso. Ele trouxe esse tipo de informação? Não, ele, hora nenhuma, defende alguma coisa. Então, a gente também não pode falar que a letra D é correta. Na letra C,
são preconceituosos com relação à cultura de massa, que, segundo eles, é hegemônica em aspectos como a exaltação da individualidade. Aqui, ó, preconceituosos, outra palavra que é muito forte, né? Analisando a palavra em si, é um preconceito, é você ter um juízo de valor, né? Sem talvez conhecer a fundo aquela situação, né? É um preconceito, né? Ele acontece antes de você ter a ideia de como aquilo acontece. Então, também é uma palavra muito forte. Né? Nesse sentido aqui, ele, hora nenhuma, também foi preconceituoso, né? Em relação à cultura de massa. Ele não fala algum termo que vai me levar a entender essa questão do preconceito. Então, aí também não pode ser considerado a resposta correta. E a letra D expõe o tema rap, contextualizando em sua origem e desenvolvimento ao longo dos anos. Foi o que ele foi o que ele fez, né? Dentro do texto. Ele simplesmente expôs, né, como que o rap surgiu, quais foram as culturas que serviram, né, como base musical para o rap se tornar o que é hoje. Então, aqui, ele está mostrando a sua origem e o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Tá? Então, aqui ele cobrou uma questão puramente de compreensão textual para você analisar o que está disposto dentro do texto. Ou seja, é o que eu falei, né? A resposta está dentro do texto, só que, lógico, ele colocou em outras palavras. A resposta desse exercício é a letra D. E o outro exercício é da prova da EBICAR de 2017. O texto, O Sal da Terra, de Beto Guedes. Anda, quero te dizer nem em segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que está na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado. E quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és do homem a maçã, vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. E aí ele vem e pergunta: leia as afirmativas abaixo acerca do texto Sal da Terra. E aí no final ele fala assim, ó, as inferências corretas são apenas, ou seja, ele quer, quando ele fala de inferências, ele quer a sua conclusão frente ao texto, né? Então aqui a gente já tem aqui fazer uma análise crítica frente ao texto para poder conseguir responder essa questão. E a primeira afirmativa o locutor esboça sua preocupação com as gerações futuras e considera fundamental pautar suas ações no sentido de construir-lhes um lugar melhor para viver. Né? O texto em si, ele vai falar essa questão, né, da preocupação com as gerações futuras. Ele fala assim, ó, para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Ou seja, dá a entender, né, que ele quer, no sentido de melhorar a situação aqui na Terra, né, nessa época que nós estamos vivendo, para quem vier depois ter um lugar melhor para viver, né? Você repartir melhor o pão, você diminuir as desigualdades sociais, né? Para dar uma vida digna para todo mundo, para quem vier depois aí conseguir, né, viver num país melhor. Então, essa afirmativa está correta. A número 2, a paz na Terra depende tanto do cuidado com a natureza, quanto do fim da ganância e das desigualdades sociais. E aí eu trouxe, né, nessa questão, quando ele fala só repartir melhor o pão, a gente já tem aí a preocupação dele em relação à diminuição das desigualdades sociais, né? Se soubessem, né, talvez os governantes soubessem repartir melhor, talvez não teríamos tantas desigualdades sociais.
E dentro do texto ele fala assim também, ó, Terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave nossa irmã. Aqui ele está falando o quê? Do fim da ganância, né? Quando ele fala estão te maltratando por dinheiro, ou seja, o dinheiro, né? A fome pelo dinheiro, a ganância pelo dinheiro estão acabando com a nossa terra. Então, ele aqui também tem esse sentido, né? Do fim da ganância, das desigualdades sociais. A número 2 está correta. A número 3, o emissor da mensagem quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Argumenta que pensar no bem-estar alheio é prejudicial ao indivíduo. Muito pelo contrário, né? Aqui o texto inteiro ele está pensando no próximo. Se ele não estivesse pensando no próximo, ele não tinha falado da questão da ganância, ele não tinha falado na questão, né, de repartir melhor o pão, ou seja, diminuir as desigualdades sociais. Então, aqui eu não posso falar nesse sentido de que pensar no bem-estar do outro vai ser prejudicial ao indivíduo. Muito pelo contrário, o texto tem um sentido completamente contrário a esse, que é eu quero melhorar as condições de vida de todo mundo para as próximas gerações conseguirem viver de uma maneira melhor, né? E também nós aqui, quem está vivendo o agora, também conseguir viver de uma maneira melhor. Então, essa 3 está errada. E a número 4, a necessidade de mudanças na preservação do planeta não é novidade, mas o locutor exorta todos a realizá-la o mais rápido possível, né? Quando ele fala exortar, ele está o quê? Estimulando todo mundo a fazer isso o mais rápido possível. E ele faz isso, ó, no primeiro trecho, ó, anda, quero te dizer nenhum segredo. Ou seja, ele não está te contando nenhuma novidade, que é o caso que ele a afirmativa que ele trouxe inicial, a necessidade de mudança na preservação do planeta, não é uma novidade. Quando ele fala, quero te dizer nenhum segredo, ele não está te contando nenhuma novidade. É algo que todo mundo já sabe, mas que ainda não tomou as devidas providências, né? E ele continua, falo desse chão da nossa casa. Vem, que está na hora de arrumar. Ou seja, vem agora, vamos, vamos precisar de todo mundo, né, para banir do mundo a opressão. Vamos, é agora que nós temos que fazer. Vem que está na hora de arrumar. Então, ele exorta todos a realizá-la o mais rápido possível, tá bom? Então, essa número 4 também está correta. As inferências corretas são apenas a 1, a 2 e a 4. A resposta é a letra A, tá? Bom, em relação à questão, né, de compreensão e interpretação, era isso que eu tinha, né, para reafirmar com vocês, para reforçar com vocês, que igual eu trouxe um dos tópicos, né, dentro dos tópicos do edital, o mais cobrado, o mais solicitado, né, e o que também é o que mais causa confusão entre os candidatos. Porque, torno a repetir, não depende só, né, de aprender regras gramaticais, entender, né, que o objeto direto completa sentido de verbo transitivo direto, que o objeto indireto completa sentido de verbo transitivo indireto. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Se o verbo pede a regência tal, se a concordância vai dada de determinada forma, se eu uso a vírgula, se eu uso travessão, aqui essas questões não vão fazer não vão ter caráter tão significativo quanto o seu conhecimento, o seu vocabulário, né, a sua linguagem, né, presente, o seu conhecimento de linguagem, aqui sim é que vai fazer diferença quando a gente fala de interpretação e compreensão textual, tá? Bom, vou abrir aí uns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação.